Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo de levar conhecimento, de levar informação para você que é gestor, para você que é empreendedor. Cada vez mais o empreendedor precisa de gestão para tocar o seu empreendimento. Então aqui passam as pessoas que fizeram e fazem as coisas acontecerem. Quem vem aqui traz informações do seu dia a dia, de como é que é a gestão. E hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou aqui com o Cris, tá certo? Minha amiga aqui, especialista da qualidade, formada em administração, amante dos processos e indicadores, uma pessoa que vai contribuir muito para conversarmos com Terezinha. Terezinha que tem esse sorriso fácil, Terezinha aí, nossa amiga que é de Catolé do Rocha, é isso mesmo? É isso mesmo. Diz que Catolé do Rocha você mata um e amarra outro para outro dia. Calma, tá vendo? Já foi assim, tá? Hoje em dia é mais calmo, tá? Para quem não conhece, Catolé do Rocha, assim como algumas regiões aqui no Brasil, tinha aquelas famílias tradicionais que brigavam muito. Isso. Mas isso é muito antigamente, tá, gente? Ela é calma, ela é gente boa. Cris, seja bem-vindo, tá certo? A esse projeto. Obrigada. Que você possa compartilhar aqui conosco também um pouco da sua experiência. A Cris, ela é especialista da qualidade e ela ajuda as empresas na estruturação de processos e indicadores, tá? Terezinha, eu sempre faço uma pergunta aqui, quem chega. Quem é Terezinha na fila do pão? Onde você nasceu? Eu já falei que é Catolé do Rocha, mas você ficou quanto tempo lá? Quando veio para João Pessoa? Por onde você já trabalhou, tá certo? Para que o público que esteja aí nos assistindo ou nos ouvindo possa conhecer um pouco mais quem é Terezinha. Okay. Na fila do pão, né? Ok, prazer. Prazer enorme estar aqui com vocês dois, né? Eu nasci em Catolé do Rocha, como você já falou, e antigamente Catolé do Rocha era muito parecida com Exu em Pernambuco, né? Tinha essa disputa de poder, graças a Deus acabou, né? Hoje é uma cidade tranquila, é uma cidade que explora muito o turismo, então nós temos lá Carnaval, né? Nós temos São João, e também hoje é uma cidade que tem um crescimento muito grande na área empresarial. Então hoje lá nós temos indústria de queijo, grandes indústrias de queijos, nós temos indústria de alumínio, e nós temos uma indústria nova, recém-iniciada há menos de 10 anos, que é a indústria da lycra. Então, lá tem muito produto. O que é engraçado é que as cidades do interior, hoje elas têm assim, acesso às mesmas coisas que têm hoje as cidades, as cidades maiores. Isso é muito importante. Eu sou de Caiçara, já falei aqui várias vezes, e lá eu era candeeiro e era... candeeiro, de gás mesmo. Para quem não sabe, o candeeiro é um negócio assim que tem um pavio aqui, você bota gás para poder iluminar, né? Obrigado, Terezinha. E hoje eu chego lá, tem água encanada no sítio, tem internet, tá, televisão que não tinha, então assim. Então, hoje quem mora nessa cidade tem as mesmas oportunidades, daí o êxodo rural tem diminuído. Mas pode continuar. Então, eu sou Terezinha Carvalho, vim para estudar, como muita gente foge por causa disso, termina o curso. Quantos anos, Terezinha, você veio? Eu tinha 18. Certo. E não tinha faculdade, né? Então eu vim morar em João Pessoa, trabalhar e estudar. Aqui eu trabalhei em jornal, trabalhei no Jornal Norte, nessa rede de comunicação, achava que ia para essa... Na época de Marconi, foi? Na época do Dr. Marconi Góes. Eu trabalhava também. Olha, tá vendo aí? Marconi, de Jair, Marcelo Comercial, César. Luiz Conserva. Isso, Luiz, lembra de Luiz? É da circulação. Isso. Pois é. E aí, nesse período, eu pensei que iria ficar nessa área, né? Me interessava bastante, mas surgiu a oportunidade de trabalhar com um construtor. Na época eles se uniram e aí eu comecei nessa área de começar a trabalhar na área administrativa e contabilidade surgiu a partir daí. Pelo reconhecimento e a oportunidade que José Domiciano Cabral, que na época era um dos empresários, dono dessa empresa, me deu. Então, eu comecei a trabalhar contabilidade ali, só com o técnico, que eu tinha formação em Catolé, no técnico em contabilidade, e lá eu me formei. Lá eu estudei, terminei meu curso e me formei lá. E aí, foi nesse momento que eu comecei a pensar em ter uma empresa. Ele sempre falava muito isso, Domiciano. Você precisa atender outros colegas, você precisa trabalhar para outras pessoas, e era muito diferente do que é hoje, né? Há 28 anos atrás, a gente tinha um acesso muito limitado à informação. Quando a gente fala nisso, internet, né? Aquele tempo não tinha telefone celular. Nós somos uma geração onde nós vivemos uma parte no offline e agora no online. Essa transição, acompanhou ali, tinha fax na época, né? Telefone de ficha, não é isso? Hoje, se você mostrar um fax, para uma criança, não sabe nem o que é. Outro dia eu vi um meme aí circulando, dizia assim, que massa, esse computador ele imprime enquanto digita, que era uma máquina de fotografia, né?
É exatamente isso. Exatamente isso. Então, eu trabalhei, comecei inicialmente auxiliando lá e depois eu comecei a ficar independente, né? Sou mãe de 2 filhos, os 2 decidiram que não iriam seguir na contabilidade porque achavam que a contabilidade exigia muito. Então, eles foram para uma área que não exige nada, quer ser médico. Né? E, Nadinha. imagina, Nadinha. Então, os 2 são médicos e vão são... trabalhar de noite, final de semana, pois é. no hospital. A menina hoje se arrepende, eu devia ser contadora. Então, tenho 2 filhos, né? E hoje tenho uma empresa... Os 2 são médicos? 2 são médicos. Certo. Um mora em Recife, outro mora aqui. E hoje eu me sinto consolidada, sabe, Josué? Como empresária em E aí, contabilidade. quando surgiu a empresa, Terezinha, quando você abriu a empresa, você disse, agora é hora de abrir a empresa. Pois é. Assim, você disse assim, ó, eu vou dizer como aconteceu, tá? Deu aquele, ó, abriu a empresa, você foi lá, abriu o CNPJ, e no outro dia tá tudo bem organizado, tudo Eita. certinho, todos os projetos, planejamento Sonho, né? estratégico. Isso é um sonho. Isso é um sonho de consumo. Como né? não? E você começou sozinha? Teve ajuda? Conta pra gente. Pronto. Como eu trabalhava auxiliando o contador de Domiciano, eu aprendi muito com ele. Ele era o presidente do sindicato na época, que era o doutor Antônio Souza. Ele era uma pessoa com muito bom relacionamento. E aí eu aprendi muito com ele, porque você se formar em uma coisa, você ir para a prática é totalmente diferente, né? Então eu comecei a trabalhar e aí Domiciano falou, por que você não coloca um escritório, né? Eu ajudo você e aí você para de trabalhar comigo e você monta um escritório e eu comecei sozinha. Naquela época era a época dos secos e molhados, né? Que a gente chamava feijão, charque, então essa área era que explorava muito a contabilidade, farinha de trigo, essa área era que eu mais conhecia e que eu tinha uma certa interesse em trabalhar com isso. Então, eu comecei a trabalhar muito focado no mercado central, sozinha, num prédio lá no escritório, lá no próprio mercado central, com apoio do Domiciano, e ele que bancava lá, né? E aí, o trabalho era esse. Eu ficava como contadora dele, ele pagava despesas e a gente ia se estabelecendo. Que ano foi né? isso? Há 28 anos atrás. Há 28 anos atrás. Hoje, Cris, você faz a parte de consultoria lá, você faz o acompanhamento dos processos, né? Como é que você avaliaria hoje a gestão no dia de hoje, passasse uma máquina agora, supersônica, batesse uma fotografia da gestão dela. De 0 a 10, quanto você daria? Não dê 10 não, porque se der 10, você não melhora, tá? Mas você daria quanto? Olha, que situação complicada, mas... 10 a gente não pode dar, né? Mas eu daria... Cuidado. 9. 9. E você daria quanto, se ela dá 9 hoje, quanto você daria nessa, porque era você sozinha, eu costumo dizer que o modelo de gestão do sapo, né? Uhum. Pulando de acordo com a necessidade, Verdade. né? Como é que você vê, que é isso que eu quero conversar com você aqui, para que sirva de lição, de exemplo, de inspiração para outros gestores, para outros empreendedores que estão começando negócio agora. Como é que foi esse período, a linha do tempo? Você começa aqui, em que momento você vê que precisa de gestão, Sim. que você traz outras pessoas? Como é que se deu aí esses 28 anos, pra você poder aí falar um pouco, aqueles marcos, sabe, Terezinha? Como é que foi? Eu agradeço a Cris o 9, mas eu não me dou 9 ainda. Não, né? Não, eu acho que eu ainda tenho um pouquinho ainda de caminhar na gestão. Acho que eu preciso ainda aprender um pouco mais para eu chegar a esse 9 que ela me deu. Eu fico muito feliz com o 9, mas eu mesmo acho que ainda não estou nesse modelo ainda. Eu acredito que logo em seguida, quando eu já comecei a contratação. Então, eu comecei... Como todo mundo naquela época começava, um escritório de contabilidade e não uma empresa. Era um escritório. Quem contratava eram os empresários, as pessoas que vendiam, eu que contratava meu funcionário. Sim, não era eu, tudo era eu. Fazia tudo, Tudo né? era Certo. você, comercial, Vamos lá, quem é que faz hoje para você as contratações? Hoje eu tenho um RH. Então, o RH, não é Tenho. isso? Qual é a diferença de você fazer a contratação e o RH fazer a contratação? É muito mais assertivo o RH fazer. Por quê? Porque ele entende os processos, ele sabe fazer os testes, ele é preparado para isso. E eu, como empresário, eu entendia que o emocional, a história da pessoa, então eu ficava me colocando, o que eu sofri, eu vou ajudar, né? Então a gente, eu errava. Segura um pouquinho aí. Cris, na Abracinove, como é que são os processos de contratação de uma pessoa que está lá no MEG? Como é que deve ser?
os processos? É importante que você tenha um padrão definido para que todas as contratações mantenham, né, o mesmo tipo de qualidade. Então, você tem que ter etapas definidas. A gente recomenda que você tenha sempre vários testes, né? Testes práticos, entrevistas, testes de conhecimento técnico, que você averigue também o perfil comportamental daquela pessoa. Isso. Óbvio que é importante você verificar os antecedentes, se aquela pessoa tem experiência, Isso. né? Se puder consultar também o empregador antigo e ver um pouquinho do perfil daquela pessoa é importante, porque isso já elimina aí, Pois é. você consegue fazer uma boa peneira. Então, no processo de recrutamento e seleção, o que você passou, eu também passei e muitos passam, que é o quê? Como nós, empreendedores, todos que estão nos assistindo, muitas vezes você sabe que você diz assim, eu vou fazer isso, você faz. E você confia em quem diz que vai fazer. Mas na prática é diferente. Com certeza. Então, quando você, por exemplo, eu faço entrevista hoje em dia, quando é cargo de liderança, sabe? Sim. E eu faço sempre algumas perguntas. Eu não levo, o RH já fez todo esse processo que ela falou. Sim. Porque quando você tem o processo, se uma pessoa falta, outra consegue fazer. Isso. E aí, nesse processo de recrutamento e seleção, eu errei muito, como já falei, mas hoje em dia eu tenho um RH que faz, e quando é os cargos que eu vou conversar, minhas perguntas é assim, qual é o seu maior sonho? Qual foi a sua maior realização? Tá certo? Aí a pessoa vai dizendo, eu vou construindo para ver se os sonhos dela estão alinhados com o propósito da minha empresa. Isso. Aí eu faço sempre uma pergunta para ela que é assim, o que você lê? Gosta de ler. O que você está lendo? Aí, às vezes não está lendo nada, é só dizer. Resumindo, tá, Terezinha? Este processo de recrutamento e seleção, ele é muito importante. Isso. Não pode ser feito de maneira empírica. Eu acho que você apanhou com isso, Isso. e eu também apanhei muito. Então, E o custo é muito alto. essa é muito alto. Essa é a primeira lição que você deve compreender. Às vezes, se você não tem condição de colocar um RH próprio, terceiriza isso aí. Terceiriza. Mas eu vou pagar o primeiro salário, é muito caro. Caro é você trazer uma pessoa, passar um tempão. E você errar. Então, vamos pegar aqui algumas lições. Essa é a primeira dela. Você não sabe fazer tudo. Contratos especiais para cada área. Bom, na sequência, você começa a estruturar a empresa. Logo em seguida, era necessário ter um escritório de contabilidade, né? Então, você filiava-se ao CRC e não era necessário ter uma empresa com CNPJ, porque era o escritório que funcionava. Então, era um registro que a gente fazia no conselho naquela época. E aí, eu comecei a trabalhar com empregando, registrando, normal. O processo é muito parecido com uma empresa normal. Hoje não existe mais aquele tipo de negócio que hoje é parecido com a empresa individual, um pouco parecido, né? Mas era escritório de contabilidade, como era escritório de advocacia, a gente registrava no órgão. A OAB ainda é assim até hoje. E aí, eu fiquei um tempo assim e o escritório começou a crescer. Então, eu comecei com uma irmã e uma amiga que até hoje continuam comigo. Que bacana. Até hoje continuam comigo. Janeide Meire Fernandes continuam comigo até hoje. Eu tenho muito orgulho delas duas. Também pela história de superação das duas, né? Janeide, ela chegou aqui, não tinha formação ainda. Então, ela estudou, se formou, tornou-se profissional contábil. Eu tenho certeza que elas também têm essa mesma gratidão por ter te dado a oportunidade. Vamos falar já um pouquinho sobre essa questão de como você vê a gestão de pessoa. Assim que você terminar essa parte desse resumo de como se deu as etapas. Então, o primeiro marco foi você abrir. Isso. Depois você começou a ver a necessidade de contratação. Isso. Depois você viu, porque hoje está com quantos funcionários hoje? 52. E quantas empresas você atende hoje? 302. Metade do PIB da Paraíba está com Terezinha. Não, mas se juntar, você, Fábio Leandro, Roberto Cavalcante, quem são outros grandes aqui, meu Deus? Diga aí mais uns dois aí, vá. João Júnior. João Júnior, meu amigo também. E quem mais? Albeci, Daniel. Pronto. Já deu metade do PIB já, deixa quieto, porque senão vai começar aqui a relação 20 e 80, tá? 80% do PIB na mão de... Então, quando o escritório ele sempre foi numa crescente, não foi algo que assim estourou de um dia para o outro, foi crescendo, né? Então, você começa com 10, com 30, e aí você vai necessitando de equipe, e ela foi crescendo. Não foi uma coisa que estourou de um momento para o outro, como a gente vê muito acontecer hoje em dia, não foi assim. Ela foi crescendo e foi indicando um ao outro o trabalho e tal. E aí você olhava para aquele negócio e dizia, eu não entendo de administração, né? Eu não consigo administrar esse negócio. Eu sou técnica, né? Eu entendo de analisar balanço, de fazer índice, de participar da licitação, de atender banco, né? E a minha própria gestão, como fica, né? Então, isso começou a gerar uma angústia. E aí, eu fui convidada, e isso é um processo que acontece ainda muito comigo. Eu fui convidada para participar de uma carta convite, que era uma grande empresa, uma empresa de grande porte que queria
pegar algumas propostas. E era a expansão do Porto de Cabedelo. E aí eu precisava ter uma empresa. Não era mais um escritório. Tinha que ter CNPJ, tinha que ter toda a legalidade. Hoje em dia ainda pode ser escritório de contabilidade sem CNPJ? Não mais. Tá, depois do novo Código Civil foi isso? Não pode. Também houve uma mudança muito grande, para quem não sabe. Na minha atividade também era assim. Você só poderia ter uma empresa se fosse, uma das minhas empresas é a Dental Gold. E eu só podia ter a empresa se eu fosse dentista. Hoje você pode contratar um técnico. Pronto, então, todas as profissões hoje podem ser assim. Hoje só podia ter um escritório de contabilidade se fosse contador, de advocacia. Aliás, todas as profissões regulamentadas, não é isso? Todas. Hoje você pode não. colocar a contratação. Você tem que ter, chama-se o responsável técnico, né? Você pode abrir uma empresa e contratar um advogado como responsável. Isso, é. Bom, aí abriu o Cabedelo. Aí a proposta para participar da licitação da ampliação do Porto de Cabedelo, a gente precisou constituir a empresa. E aí foi uma mudança, né? Nesse momento, eu pegar uma grande empresa e tal, então a gente sentiu a necessidade e comecei a conversar com uns amigos sobre essa história da administração, como fica. E uma futura sócia minha, mais na frente, quando eu comecei a enveredar pela área de empresária na área comercial, que eu cheguei a ter Cacau Show e tal, a franquia da Cacau Show. Você teve quantas empresas já, Terezinha? Além da Sercom. Além da Sercom, eu fui proprietária da franquia da Cacau Show. Cacau Show. Quanto tempo, Terezinha? Qual foi a loja? Eu tive Meg Shopping por 12 anos. Por que você foi abrir uma Cacau Show? Porque você gosta de chocolate, foi isso? Excelente pergunta. Porque é muito fácil você estar aqui do meu lado e não sentir a sua dor. Eu não sabia a dor do empresário. Eu não sabia o que a Dental Gold passava como empresário. Eu sabia dizer que você tinha que pagar imposto, que você tinha que estava errado, que estava... E eu não sentia essa dor. E eu tinha muito essa necessidade. Como será administrar um negócio e ver como a contabilidade se porta, né? Então, eu queria estar do outro lado. Surgiu a oportunidade e eu agarrei ela, né? Então, eu fui franqueada da Cacau Show. Foi uma experiência muito importante. Por quanto tempo você teve Cacau Show? 12 anos. Mas importante. Quais foram os aprendizados? Que eu não quero comércio nunca mais na vida. É isso que eu ia dizer. Nossa, que desafio. Um prestador de serviço migrar para comércio. E ainda mais a gente sabe que comércio é o grande bicho-papão na área da contabilidade, né? O contador sempre diz que comércio dá muito trabalho. Eu acredito assim. Então, por 12 anos eu tinha uma sócia e a gente... Deixa eu só perguntar mais uma coisa a você, porque para mim é bem interessante. O que passava na sua cabeça, além de sentir a dor? Porque eu acho que diz que o primeiro salto de paraquedas não faz medo, sabe? O que faz é o segundo, porque você já sabe como é, tá? Nossa! Mas assim, você queria sentir a dor, mas qual era o sentimento que você queria? Era o quê? Era de ter mais um negócio, mais uma oportunidade? Era o lado empreendedor, tá certo? Que estava falando mais alto, não colocar os ovos numa cesta só. O que te levou assim, Terezinha, a dizer assim, eu vou abrir o Cacau Show, apareceu a oportunidade. Isso. Além de querer sentir essa dor, tá? Porque a dor a gente não quer sentir, ela vem por consequência, na verdade, né? Eu tive uma experiência na área contábil frustrante, né? Porque na minha vida toda, nos meus 28 anos de contadora, como empresária, eu nunca me arrependi. Se você me perguntar o que é que eu queria ser de novo, eu queria ser contadora de novo. Eu não me arrependo da minha profissão, eu nunca me arrependi, mas eu passei por uma decepção muito forte. Instalou-se aqui na Paraíba uma multinacional, uma empresa de laticínios, que tornou-se público, saiu no Jornal Nacional e tudo, e essa empresa ela foi acusada de adulterar o leite, colocando soda cáustica e tal, né, para os mais idosos, que têm mais idade, vão saber do que eu estou falando, né? E aí... Não é do meu tempo. Eu sou do Uber pra cá, tá? Então, depois procurar as pesquisas aí. Não é do meu tempo, não. Vai pro Google aí, né? Não é do meu tempo, não. E aí eu acordei pela manhã com 28 empresários sendo presos, né? 28 gerentes e gestores dessa empresa sendo presos. Da Paraíba, 4. E quando eu vi, era a empresa que eu trabalhava, né? Então, não chegou a acontecer nada comigo, mas foi muito desgastante o processo. Porque a Polícia Federal vai no seu escritório, e, de certa forma, há uma invasão, pega tudo, né? Então, você está trabalhando para quantas empresas e você só tem que tirar uma. Então, não foi feito assim, não, vou pegar só essa. Não, levou todos os computadores. Então, foi um processo muito desgastante. E para você passar por isso, tem que ter uma força muito grande, né? E para mim foi muito difícil.
Ah, você diz assim, eu vou agora botar outro negócio. Agora Pensou eu em desistir da eu vez? vou sair da contabilidade, eu não Tá. quero mais esse negócio. Os outros fazem as suas quecas lá É. e cai em cima de mim. E você tem sua vida invadida, né? E até provar que não é Quanto tempo você ficou com esse sentimento de que eu vou sair desse negócio? pouco. Porque é a realidade de muitos empreendedores, sabe? Verdade. É assim, você tem, porque a vida, ela, pra você entender assim, nós temos lá eu acho que é o ecocardiograma ou eletrocardiograma, aquele que é assim, Aham. tá certo? Aham. Então você tem altos e baixos, tá? Então se for, quando ele tá assim, é porque você morreu, tá? Então enquanto tiver na sua vida com altos e baixos, você tá aprendendo. É. Então você teve uma decepção, Isso. muitos estão nos assistindo aqui, tem no seu dia a dia, tá certo? Se não tiver, eu empresto, tá? Quando não é decepção, Josué, é crise. A pandemia mesmo Isso. foi uma que fez isso com todo mundo. Exatamente, bem lembrado, Cris. Então, Se você encontrar alguém que não teve decepção, empresta. Não, tá- E eu acho que foi um momento divisor de água para todo mundo. Eu acho que todo mundo que passou pela pandemia tem uma história ou de superação, né? Ou de aprendizado, são os legados. É. Mas quanto tempo você ficou, Terezinha, nesse limbo aí, assim? Foi quanto tempo, Terezinha? Pouco tempo. Pouco tempo é o quê? Um mês, uma semana, 2, 3? Não. É em torno de uns 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. O que te levou a sacudir a poeira e dar a volta por cima? Porque hoje, assim, do escritório de contabilidade que eu conheço, você está aí nos top 5 aí de uma gestão muito eficiente e eficaz, Obrigada. principalmente de gestão de pessoas, como você trata, tá certo? Como você conduz o subsistema de gestão de pessoas, porque eu sempre digo que por mais que você tenha todo o aparato tecnológico, são as pessoas que fazem a coisa acontecer, verdade. tá certo? Nós estamos aqui gravando, temos aqui, ó, todo um cenário aqui maravilhoso. Pode mostrar aí, fazer um jabá aí, viu, pessoal? Ó, esse auditório aqui maravilhoso, ele não é nosso, ele é alugado, mas está disponível aí para a cidade de João Pessoa, tá certo? Cidade circunvizinha aí, ou de fora, não é isso? Top aqui, top mesmo. Então, assim, mesmo. não adianta esses equipamentos aqui, não adianta esse microfone aqui top de linha, se não tiver Pessoas. quem ligue ele, quem organize ele. E isso é uma coisa que, principalmente depois da pandemia, quando nós fomos para o home office, dizer assim, jogado para o home office, obrigado para o home office, tá certo? Esse retorno trouxe muitos aprendizados Com que a gente certeza. quer estar perto, apesar das novas tecnologias. Né? É. Então, assim, quanto tempo você... como você conseguiu sair e dizer, opa, quero voltar porque aqui é meu lugar. Eu voltei agora para ficar, sabe? Ou então, como canta Zeca Pagodinho, eu volto para o mundo que eu nunca deveria ter saído. Né? Pronto, é isso. Então, eu fiz essa opção nesse momento, eu digo, não, isso não vai dar certo, né? A gente já está falando aí de 18 anos, né? Isso não vai dar certo, eu não vou conseguir me erguer, vai ser bem difícil e tal, eu quero pegar o que eu tenho e investir em outro negócio. Então, foi aí que surgiu a oportunidade de ir para Cacau Show comprar uma franquia. Inicialmente uma, depois mais uma no centro da cidade, depois em Natal, no Rio Grande do Norte. Cheguei a ter mais de uma franquia da Cacau Show. Eu posso dizer uma coisa, Terezinha? Você não é técnica, você pode estar técnica, tá? Porque o seu comportamento, sua fala aqui, eu converso com muitos empreendedores, é de quem tem aí, a gente chama de um bicho carpinteiro, fica assim, friviando, por aí, querendo ver oportunidade. Porque um técnico... O verdadeiro sangue empreendedor. Isso, o técnico mesmo, assim, nada contra o técnico, porque cada um não tem certo nem errado, tá? Cada um tem seu perfil. Mas a sua fala é de quem quer abrir outros, quem queria naquele momento já fazer outros negócios. Então, é importante isso, porque hoje você precisa entender como é que está o mercado, tá? Como eu uso aqui sempre o exemplo, Cris e Terezinha. Aquele BIP, né? Não é do meu tempo, mas para quem não sabe o que é BIP, você usava um equipamento. Usava um equipamentozinho aqui e o nome dele era BIP, chamava BIP por quê? Porque ele fazia bi, né? Isso aí você ia. E a gente ia no jornal, não era? Você ia no orelhão e ligava para alguém ligava para a central, deixava um recado, ele mandava um bip através de umas antenas que tinha, ele dava um sinal aqui sonoro, eu ia até um orelhão, colocava uma ficha e ligava e lá tinha um recado para mim. Olha, fulano tal ligou. Então era assim que funcionava. Isso. Cadê aquela empresa? Pois é. Cadê aquela empresa, Cris? E era uma tecnologia Ela avançadíssima. Ela morreu. Por que ela morreu? Por quê? Porque ele estava no mercado de BIP. Mas o mercado dele não era o mercado de BIP.
O mercado dele é de comunicação. Se ele tivesse esse entendimento, ele rapidamente ele teria migrado com essas novas tecnologias para alugar suas torres ou colocar um operador de celular, não sei como é que funciona. Mas como ele está no mercado de BIP, morreu, entre outros segmentos. Muito, Então, né? quando você tem essa visão mais empreendedora, você fica de olho. Como eu tenho um amigo que diz assim, Josué, eu tô assim, eu tô igual um submarino, tô no fundo do poço, mas eu tô assim, procurando uma oportunidade. Então você tem muito disso, Terezinha, eu vejo muito isso em você, essa vontade de empreender. E necessariamente não é empreender em um novo negócio, é empreender no seu próprio negócio. Claro, isso. É por isso que eu me dou ainda uma nota menor do que 9, porque eu acho que eu ainda tenho um caminho muito longo a seguir no meu próprio negócio na área de empreendedorismo. Mais uma vez, Isso é importante. a gente chama isso de régua. Sua régua ela é de muita exigência. Sua régua tem um sarrafo muito alto que você quer fazer. Para quem observa e compara, que é o caso da Cris, com várias outras empresas, aí ela vê porque o seu referencial é que você tem um grau muito grande de exigência. O referencial dela é o padrão de mercado. Tô errado, Cris? Tá, não. É exatamente isso. Como a gente conhece outras empresas do mesmo segmento de fora, a gente sabe quais são, né, os calos, quais são as dificuldades. Geralmente, as empresas têm resistências parecidas, têm dificuldades parecidas. E você consegue mostrar um diferencial muito grande na prestação do seu serviço, né? Com as coisas que ela Cris, oferece. você que está lá dentro, conhece pelas entranhas, tá certo? Por quê? Porque ela faz a avaliação usando o MEG. A Terezinha, na primeira avaliação, deu quantos pontos lá no MEG, Cris? 125. 125. Na régua de 125, que é a primeira de entrada. Não me recordo ao certo. Você Eu me recorda, lembro Terezinha? da segunda. A segunda foi quanto? A primeira foi 116. 116. Na segunda foi quanto? Na segunda, ela já foi para a régua de 250, não é isso? Foi. Porque na Abraço 9 tem réguas. Isso. Quando a gente faz a avaliação, você vê as oportunidades de melhorias, tá? Foi para 160. Mas me o parece. que você, 67. qual é o que mais te chama a atenção na gestão de Terezinha? Elenque aí 3 pontos que eu vou fazer uma pergunta para ela, depois eu Certo. volto para você, tá? Olha, Terezinha, qual é o futuro da contabilidade? A contabilidade tem exatamente isso que você disse, online e offline, né? Então, a contabilidade, ela está indo muito para essa área. Hoje, o campo do empreendedorismo contábil, ele cresceu assustadoramente. Antigamente, a gente abria uma vaga, ninguém estava com vaga. Hoje, você coloca lá qualquer local que tem uma vaga, 5, 6 colegas estão com vaga, a mesma vaga aberta. Por quê? Porque os profissionais que estão se formando, eles estão enveredando nessa área de consultoria, de assessoria. Então, eu acho que a contabilidade, de preenchimento de ficha, isso não vai ter mais. Vai acabar, commodities mesmo. Então, o que acontece? A Receita Federal ela vai gerar seu DARF, porque tudo que você passa, ela sabe. Então, você paga no cartão de crédito, quanto você usou dinheiro na última vez? Quando foi que você se lembra? Não, me dá meu celular para mostrar aqui. Ó, eu não uso mais carteira, tá? Pois é. Eu não uso mais carteira, tá aqui. A minha carteira é essa aqui, ó. Bota aqui os cartões, dinheiro não tem. Pronto, não tem mais. Eu não uso mais sério. Muita gente como eu faz isso. Então, assim, o que acontece, Terezinha? Você trouxe uma informação muito interessante agora, tá? Aquele contador da Fista não existe mais. Acabou-se. Num passado bem próximo, quando eu abri minha empresa, tá certo? Assim, tem 26 anos também. Eu me lembro de chegar no escritório do meu contador e assim, tem uma sala que parecia a sala do Pânico, né? Uhum. Aquela arruma, aqueles livros fiscais, aquela arruma de... Hoje não tem mais isso. Não. Eu me lembro de uma coisa que cansei de ouvir isso. Ô, fulano, vem cá. Olha, tá na reunião com ele, né? Acabaram de me ligar, eu tô com 4 fiscalização. Atualiza a escrita contábil. Desse jeito. Você mandava o DARF, o cara ligava e dizia assim, mas deu muito caro. Eu vou ver o que eu posso fazer para olhar se tem algum erro, alguma coisa, para você pagar menos impostos. Acabou isso, tá certo? Porque hoje em dia tá tudo interligado. O aparato tecnológico, não é isso? E para frente, o que vem pela frente? Tem alguma tendência? Você tem estudado sobre isso? Pronto, eu acredito nisso. Eu acredito que essa parte técnica ela vai ser gerada pelos próprios órgãos. O Estado vai gerar seu próprio imposto, a Prefeitura também, a Receita. Cabe o contador orientar a você fazer essa parte correta, a você ver custo, a você ver gestão de pessoas, a você saber o seu negócio. Então, acho que a parte do contador, ele passa essa fase e passa a ser a parte de consultoria mesmo, né? A parte operacional, ela tende a acabar. Agora, a profissão contábil, ela não acaba. Não acaba. Olha só.
é bem interessante, porque você está me dizendo, tá? Que o contador, ele deixa de ser aquele que pegava seus documentos para gerar um DAF e passa agora a ser aquele consultor que vai orientar o seu cliente. Isso. Quando eu me lembro, Terezinha, que a contabilidade, tá certo? Quando a gente fala para alguém assim sobre contador, ele acha, até uma colega sua falou isso aqui, que é só mais um que ele vai pagar, mais uma tarifa pagar. Olha, não é um investimento. Não é um investimento, é mais uma despesa para ele, interpretam assim. Então, hoje, poucos empreendedores entendem que a contabilidade é o reflexo de tudo que ele faz e que isso precisa ser analisado não só para gerar o imposto, mas para que ele possa tomar a decisão. Isso. Das 300 empresas que você atende hoje, quantos empresários sabem ler um balanço? Quantos entendem de 5 índices só? Quantos índices deve analisar na contabilidade, Terezinha? Quanto mais ou menos aí? Liquidez seca, fluxo de caixa, solvência, patrimônio líquido, capital próprio de terceira. Quantos indicadores existem aí? Só no chute aí. 12. 12 indicadores. Quantos sabem ler 50% dos seus 300? Só aqueles que participam de licitação, porque se não souberem, não conseguem. Tirando esses que são obrigatórios, vou chamar assim, tá? Tirando esses, os que ficam, quantos sabem? Não é uma realidade somente não. Que eu converso com empresários, tá certo? Quer ver uma coisa? Muitos dele não lê um dos principais, que é a solvência. Ou seja, se ele vender tudo que ele tem, não paga tudo que ele deve. Josué, nesse sentimento que você acabou de dizer, de que não, o empresário não... Eu sei que você tem lá um processo diferenciado, tá? Tá? Conta um pouco desse aí. Como é que você... Como é que se diferencia? Vai lá. Pronto. Então, sentindo essa dor, né? Essa dificuldade de que o empresário ele não entende, e muitas vezes é chato você apresentar um relatório desse. A gente, no período da pandemia, a gente sentiu muito isso, né? Os funcionários em casa, é uma coisa que ninguém nunca tinha feito, como fazer, porque muita gente precisou parar, fechar. Mas o escritório de contabilidade não, é tanto que a gente conseguiu o direito de ser essencial. E aí, como fazer para que essa relação fosse mais estreita? Então, a gente se reuniu de forma virtual e pensou em criar um relatório que tivesse mais eu chamo palatável, mais fácil de compreender, né? E aí a gente criou um relatório contábil, que não é um balanço, e sim uma amostragem da sua situação com índice comparativo. Então, lá eu vou apresentar a sua receita, quanto ela se compromete para que você possa pagar as suas despesas, qual é o seu resultado, quanto você cresceu nos últimos 5 anos, qual foi a despesa que mais oscilou, aquela que mais variou, o seu negócio, ele está composto de quanto? Os 100% do seu negócio, é quanto de atendimento médico, é quanto disso. Então, a gente tentou mostrar isso de forma onde ele está? gráfica. Se ele está no Simples, lucro real, preço, vocês também fazem isso também? Isso é mais complicado para entender, né? Porque muitas vezes o empresário acha que o Simples é fácil, né? E o Simples não é tão fácil. O Simples não tem nada de simples e cada dia que passa as obrigações são maiores, né? Então, isso é uma coisa que precisa também ser externado, né? Eu queria só falar uma coisa importante. Tudo que você falou até aqui é importante, viu? Mas eu não queria esquecer algo que eu acho consegue uma caneta lá, por favor? Nesse processo de evolução dos 28 anos, a gente teve alguns cortes importantes. Primeiro, eu senti a necessidade de ter ajuda administrativa. Então, eu conversando com um amigo, ele indicou um professor da universidade, e depois ele passou a ser superintendente do Banco do Brasil, que ele tinha uma ideia, ele precisava fazer uma tese de doutorado. Ele não estava no Brasil, mas ele precisava voltar e aplicar isso numa empresa. E eu digo, vai ser na minha. A partir desse momento... Você é a cobaia, não é isso? E aí ele chegou lá e ele condenou assim, muita coisa que a gente tinha, mas também validou... eu também quero, por favor. Então, validou muita... Além de ter criado coisa, ele validou informações que eram importantes. Depois disso, ele terminou o processo, foi embora, deixou tabela, deixou honorários, tudo certinho. E aí, passou um tempo, a gente sentiu a necessidade, novamente, de ter essa assessoria. E aí, foi quando a gente contratou
Pode falar. Desculpa. Pode ir. Foi nesse momento. Só uma aguinha aqui, somente. Foi nesse momento que a gente contrata uma outra empresa, aí 10 anos depois, e nesse momento surge a ideia de ter um gerente administrador dentro da empresa, né? Que, inclusive, isso é muito importante, interrompendo, Pode ficar à mas no segmento contábil, é difícil a É gente raro. encontrar a figura do gerente administrativo. é. E faz toda a diferença. Com Faz toda a certeza. diferença. Eu atribuo muito a isso, Faz toda a diferença. essa virada de chave. Inclusive, Terezinha, bem não é pro Cris, porque essas profissões que você tem, assim, que você muito técnico, médico, hospital, a clínica, se faz muito necessário a clínica de pet shop, ter alguém da administração. Isso. Por quê? Porque você vai cuidar do negócio e ele dos processos de apoio, Isso, entendeu? isso. Então, no momento que a gente contrata... Só para eu explicar isso aí, tá? A gente chama de mapeamento, né, Cris? Isso. Dos processos de negócio. O que é processo de negócio? É aquele que está ligado ao seu negócio. Por exemplo, na contabilidade. Quais são, Cris, os processos do negócio de apoio? A parte do fiscal, do contábil, departamento pessoal, né? Prospecção de cliente. Isso. Certo? Isso daí. Setor comercial, né? Faz Isso. parte do negócio, de apoio, RH, não é isso? TI, manutenção. E aí a gente vai vendo a própria gestão mesmo de indicadores de resultados, tudo isso, a gente considera processo de apoio. E aí o empresário ele tem que focar nos processos de negócio mesmo, naquilo que traz o faturamento para ele. Resultado. E tem que ter uma outra pessoa competente, capacitada, responsável para ficar no apoio, para segurar a base para que ele venha trabalhar no que realmente E muitas vezes o empreendedor acha que é super-homem, quer fazer tudo, tá? Eu achava que eu não via necessidade, porque eu não tinha esse exemplo na área contábil de um administrador. Quando eu contratei essa assessoria, surgiu essa oportunidade de a gente ter um administrador definitivo, né? E aí a gente começa a necessidade de ter processo, surge aquele momento, né? Foi aí que o Sebrae me convida para participar desse processo da Abracinova, antiga PPQ, que eu toda vida que eu faço a apresentação da empresa aos meus clientes, e geralmente janeiro e fevereiro é o período onde a gente capta clientes, que eu faço as boas-vindas ao cliente, que eu apresento o cliente num local muito parecido com esse. Eu falo da Abracinova como um prêmio que não foi um prêmio que a gente pagou para ter. Foi um prêmio que a gente fez por merecer. Eu acho extremamente importante, sabe, Josué? Porque quando a gente se reunia naqueles grupos lá, que tinha aqueles profissionais que conduziam, que orientavam, que você fez muito esse papel, que falava da sua experiência e que aí Cris ia lá na empresa, deixava aquelas obrigatoriedades para a gente cumprir. Eu sempre falo isso para os empresários. Isso foi uma transformação muito grande. Por quê? Porque a gente passou a entender que precisava criar processos. Hoje, os processos eles são muito tranquilos. Hoje, a gente não precisa mais estar cobrando processo. Eles funcionam muito bem. Eu não consigo ter uma reunião com um cliente sem ter um processo, que a gente já usa de tal forma que eu já não consigo mais, que é uma ata que, né, a gente já tinha e que a Abracinova deu uma melhorada nela, e aí toda reunião a gente mantém isso e o cliente recebe uma cópia dessa ata onde acompanha o que aconteceu. Na próxima reunião eu sei o que ficou pendente, o que foi resolvido, por que não foi resolvido. Então, é um processo muito importante que eu valido muito. Então, esse diferencial da Sercom, antes e depois dos processos, a gente sente um resultado muito grande nas pessoas. A fidelização dos profissionais de contabilidade não é fácil. É um mercado que, por 500, 200, 300 reais, o profissional ele vai. Então, o que fazer para ficar com essas pessoas onde não seja uma coisa prostituída? E aí, o que você faz diferente, Terezinha, lá hoje? Aí eu faço um bocado de coisa. Deixa eu ver se suas coisas aqui. É um dos pontos fortes. As perguntas que eu fiz para a Cris, tá certo? Não esqueci, Cris, tá? Quais são 3 processos que você vê lá dentro que você brilha seus olhos assim, caramba, fazem com maestria. Que fazem 3, a 2, diferença. 1, você acha aí? Olha, Para ela explicar de onde nasceu e como é que você conduz, tá? Só explicando essa questão da Abracinova que ela falou do antes e depois, para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, tá certo? A Abracinova, antigo PPQ, lá nós utilizamos o MEG como framework, como a nossa base.
E esse modelo foi dividido em 8 passos, aliás, 12 etapas, não é isso? Que nós falamos que era os 12 trabalhos de Hércules, né? Na mitologia grega, Hércules é filho do imortal com o mortal, e para ele se transformar em imortal tem que realizar 12 trabalhos. Então, o modelo, porque o modelo ele é muito completo, mas é muito complexo. Então, o que nós fizemos? Dividimos em 12 etapas, apesar de ser 8 fundamentos, não é isso? E antes mesmo de começar com os fundamentos, a gente fazia um esquenta, eu chamar assim, onde levava o empresário, fazia o Canvas. Gente, o Canvas tão simples, poucos sabem hoje em dia utilizar um Canvas. Depois, a gente via missão, visão e valores, via lá as 5 forças de pote, fazia ali um dia de workshop. Depois, a gente fazia a avaliação da empresa. Então, não era o técnico que ia na empresa só avaliar. O dono da empresa, o gestor, passava o dia se autoavaliando. Isso. Depois, nós fazíamos lá um evento que era gestão de pessoas, como deve ser a contratação, mais um workshop. No outro mês, fazia o workshop de vendas. Isso. Aí, do quinto em diante, é que nós entrávamos lá no MEG. Isso deu muito certo, fizemos várias turmas, inclusive uma turma só de contadores, que foi quando a Terezinha entrou, e vamos retomar. Eu convido você aí agora, como você não falou ainda, uma das diretoras, a diretora do CRC, é isso? Sou vice-presidente. Vice-presidente do CRC e diretora do SESCOM. Isso, do SESCOM, mas também você está responsável lá pelo setor da mulher empreendedora, é isso? Isso. Como é o nome que se dá lá? Mulher contabilista. Pronto, mulher contabilista. Vamos fazer uma turma só de mulheres contabilistas. Vamos lá? Como é que é? Vamos lá. Super importante, super importante. Já estou empolgada, viu? Tá bom, Cris está encarregado disso aí, tá? Só de mulheres, tá? Vamos embora. Aí. Então, vou destacar 3 pontos que me chamam muito a atenção, que são referências para qualquer empresa, para qualquer segmento, não importa o segmento de atuação. Na Sercom, ela tem um ponto muito forte em gestão de pessoas, gestão de clientes e responsabilidade social. Isso. Em gestão de pessoas, eu quero destacar bastante o processo de reconhecimento de lá. Né? A primeira vez que eu fui, né, lá fazendo o diagnóstico e fui conhecendo, a gente começa, o que é importante, todo reconhecimento tem que partir de uma avaliação de desempenho, que exista formalmente. Isso. E a gente não vê isso em algumas empresas. Né? Muitas vezes é um reconhecimento assim pontual, de uma coisa que a pessoa faz só na hora, mas aquilo não é padrão dentro da empresa. E lá na Sercom eles têm um processo de avaliação de desempenho e terminou o processo, o pessoal tem um reconhecimento. Vocês tinham um funcionário do mês, né? Ainda tem. Terezinha, quando surgiu essa... Peraí, eu tenho que fazer esse projeto. E como ele tem sido para você? Como é que ele funciona? Qual é o sentimento que você tem nesse projeto? De gestão de pessoas? Vou falar de cada um, tá? Gestão de pessoa, é social, não é isso? Isso, responsabilidade social. E de clientes. De clientes. Tá. Pronto. O gestão de pessoas, para mim, é um dos mais importantes. Porque eu acredito que um trabalho exige muito, porque você precisa estudar, você precisa se atualizar, porque senão o mercado come, né? Então, não só sou eu que tenho que aprender, tem que a equipe que está atrás. E aí, a gente foi criando alguns processos nesse sentido. A gente tem um projeto que eu adoro, que chama Interação, onde o funcionário ele tem entre 10 a 40 minutos para estudar sobre o tema que ele trabalha e apresentar para os colegas de forma virtual. É sempre nas quartas, às 8 da manhã, ou na sexta, às 8h30, na necessidade dele. Então, ele faz uma apresentação sobre aquele tema. Isso faz com que ele estude para poder apresentar, ele desenvolva isso para também ele ter uma melhoria no tratar com o cliente. A gente acha muito importante e é muito bem aceito. Então, esse interação para a gente é um processo que traz um retorno muito rápido. A gente tem incentivo à educação, com bolsas, para graduação, pós-graduação, então o profissional ele tem essa ajuda. A gente tem uma parceria com o Senac, onde os funcionários eles fazem anualmente um trabalho de Excel. Estudam, passam lá uns dias para aprender a melhorar. Isso é bancado pela empresa, para poder entender melhor planilha, entender sistema, saber fórmula. A gente acha que isso é gasto ou investimento? Investimento. Total investimento. Você teve há pouco tempo um programa com os líderes lá, né? Foi. Como foi esse programa? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, também tem isso. Tem essa parte, Como né? é que é esse programa com os líderes? Explica aí para quem está nos assistindo aí.
Pronto. A gente tem hoje na empresa, a gente tem a liderança, que sou eu e Stanley, e tem os coordenadores e os supervisores. Então, a gente sai da empresa, que é importante, e lá a gente vai para um ambiente fora, né, onde a gente proporciona café da manhã, tem um almoço, e lá a gente desenvolve alguma melhoria para ser aplicada na equipe. Então, a gente traz um profissional, ela já foi convidada uma vez para falar dos processos. Então, a gente convida uma pessoa para falar do que é importante sobre liderança, sobre gestão de pessoas, para que eles entendam como controlar a equipe, e depois a gente lança uma novidade. Desse ano de DS, é o Dia da Sercom. Então, eles criaram uma melhoria, cada setor tem que criar uma melhoria. E a grande diferença que eu atribuo é que é importante você pensar que isso não tem que ser remunerado em dinheiro. Eu não acredito que o dinheiro atraia tanto como outro tipo de reconhecimento. Então, a gente dá viagem. Agora, recentemente, um funcionário vai para São Paulo fazer um curso lá, numa especialização. Então, ele vai passar lá 5 dias. Foi um mérito que ele conseguiu, uma melhoria que ele trouxe no setor. Então, a gente dá esse tipo de reconhecimento. A gente faz o reconhecimento do profissional baseado no que o Cris já explicou. Ele ganha uma premiação, que é um certificado, onde ele é reconhecido no público, lá na reunião, e por qual foi o mérito que ele fez, ele recebe um certificado. Que é barato, não tem valor, né? Mas tem um valor do reconhecimento, né? Simbolicamente tem um valor inestimável, né? Então e aquilo é importante, porque você volta para casa e diz assim para a mulher: ó, que eu conquistei, eu ganhei. Verdade, tá verdade. certo? Então, assim, isso você é importante. materializa as suas palavras que você fala. Isso Porque se você só fala, fica no ar. Mas se você dá o documento, você fica documentado e ele guarda aquilo, muitas vezes até para o futuro dele, para mostrar no currículo dele. E uma das minhas grandes preocupações sempre foi a saúde. Eu acho que um profissional ele tem que estar saudável, físico e emocionalmente. Então, a gente tem lá um programa toda quarta-feira, dividido, são 3 turmas, onde vem uma pessoa para fazer yoga, onde ensina relaxamento, né, para você parar um pouco, meditação. Então, ele faz isso. Geralmente, a equipe diz: hoje eu dormi, né? Então, é um momento que acho muito interessante. E tem... a gente faz um sorteio, uma pesquisa, o que é que interessa. Agora nós temos a Semana da Fruta. Então, quarta e quinta é servido fruta para os funcionários. Eles entram e recebem as frutas nos horários pela manhã e à tarde. Então, a gente tem esse cuidado, né? Esse zelo. Na relação, eu vou copiar alguns, sabe? Eu tenho um problema comigo. Se eu não tenho capacidade de criar, eu tenho humildade de copiar, tá? Com certeza. Com certeza. E eu acho interessante. Tem um livro, tá certo, que eu recomendo sempre, que é Roube, mas roube como um artista. O que é isso, né? Você, quando nasceu, você não pegou um DNA somente puro. Muito bom. Você pegou um pouquinho do seu pai e um pouquinho da sua mãe e fez Terezinha. Aquele programa Jô Soares 11h30 era uma cópia de um outro programa. Então, o Big Brother também enfim, entre outros projetos aí bem conhecidos. O que é roubar como um artista? É pegar várias ideias, que esse é o nosso objetivo aqui. Que você roube da gente, mas roube como um artista. Pegue as ideias e faça do seu jeito. Isso. Eu posso ensinar aqui como cozinhar uma carne. Isso. Mas o sabor sai diferente, porque a pitadinha de sal de cada um é diferente. O que é roubar como ladrão? É eu fazer a mesma coisa que você faz agora e levar seus clientes. Aí você é roubar como ladrão. Inclusive, eu recomendo também um filme que é A Procura da Felicidade. Tem um trecho que ele chega, ele tá no meio da rua, né, vendendo aquela caixa que ninguém quer comprar, arrastando o filho pelo braço. E o cara para lá, eu acho que é uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro desses aí, e ele chega pro cara e pergunta o seguinte: o que você faz e como você faz? E aí ele vai estudar e depois ele consegue tudo que o cara tem. Qual é a mensagem? Tá certo? É que isso é um processo chamado metamodelagem. Se você nunca ouviu falar esse termo, ou se quer saber mais, tem um site que eu recomendo, que é o Google, tá? Você bota lá que aparece, tá? Isso é você metamodelar. Eu quero o que você tem, mas eu quero fazer o que você faz, tá? Porque a grande questão hoje em dia é você querer o que o outro tem sem querer fazer o esforço, tá? Então, vou copiar algumas coisas suas aí, tá certo? Viu, tem um outro projeto bem legal que eu tenho certeza que você nunca viu. Você colocou um médico lá dentro da Sercom para atender os funcionários? Sim.
Sim. A gente tem uma agenda, o médico, ele comparece, teve que comprar uma cama, né? Toda essa estrutura que é obrigada, né? Então, a gente tem uma sala lá, e aí tem uma cama, e ele atende Eu acho que eu tô descobrindo o que ela quer já. Ela tá querendo arrumar um emprego pra filha. A filha correu da contabilidade, mas vai voltar pra ser médica na Eu já contabilidade. convidei ela várias vezes. Eu acho que isso tem um nepotismo aí por trás, viu, Terezinha, viu? Aí a médica, ela vai lá, atende os funcionários numa lista lá, ela passa os diagnósticos que precisa e depois ela retorna e acompanha, né? No horário do expediente, No o horário funcionário normal, vai lá. do expediente, Olha normal, isso. Normal, não há nenhum... Isso faz toda a diferença Claro. no engajamento dos colaboradores, E é né? importante. A gente teve um... Principalmente porque passa aquele sentimento, tá cuidando de mim. Exatamente. Tá cuidando de mim, tá certo? Tá preocupado comigo. Porque, assim, eu visito muitos empresários, tá certo? Que eu gosto, assim, eu fiquei muito tempo atrás do birô, porque por necessidade também de administrar a minha empresa, mas o mundo que eu gosto é esse aqui, é o mundo tá com relacionamento, é conversando, é vendendo, pronto, tá? Para ser mais direto. E é muito triste quando eu chego pro empresário e digo assim, rapaz, faz um plano ontológico, é 15, 20 reais e tal. Eu não faço não sei o que tal. Pra ele é Aí eu custo. digo assim, olha, esses funcionários, tem alguns assim, até brinca, ele diz assim, eu quero é que eles morram com a boca cheia de formiga. As pragas, não dá trabalho, faltou, adoeceu, botou atestado. Gente, parece absurdo, eu escuto isso. Aí eu falo, sabe pra ele? Pois é, rapaz, você tem razão. Então você tem razão. Agora, eu queria só te lembrar de uma coisa. São essas pessoas que vão entregar a sua proposta de valor. Esse que você está tratando desse jeito. Imagina se ele tratasse seus clientes como você trata ele. Ela se torce na cadeira todinha assim, sabe? Porque o engajamento, a cultura organizacional, o sentimento de pertencimento, ele vai dizer o quê? Não é o médico só. Estão preocupados comigo, estão cuidando de mim. Então, parabéns, Terezinha, pela iniciativa. E eu sugiro que você que está nos assistindo, pense o que você está fazendo, o que você pode fazer de diferente. A produtividade aumenta, o turnover diminui. O engajamento em qualquer projeto interno que você criar. E isso é uma diferença lá dentro. Eu comecei a notar depois das primeiras avaliações, disse, não, porque o índice de engajamento, o envolvimento dos colaboradores em qualquer projeto lá dentro tende a ser maior do que em outras empresas. Mas isso é reflexo de todo esse investimento que ela faz nos colaboradores. De fato, ela não tem pena. Sempre que chega lá, tem alguma ideia, alguma inovação para os colaboradores. E isso reflete no envolvimento dos colaboradores em outros projetos. E às vezes as pessoas acham que isso é caro. Isso não é caro. Depende muito de como você faz, né? Tem uns que dizem assim, eu não vou investir em treinamento porque é caro. Não, tem um que é pior. Eu treino e eles vão embora. Aí eu digo, cara, você não treinar e ele ficar. Muito cara, você treinar e ele... você treinar, não treinar e ele ficar. Porque às vezes as pessoas acham que para você fazer uma entrega dessa, ela precisa ser cara. Não precisa. Por exemplo, a fruta. A fruta não é cara. O rapaz entrega lá a fruta, você paga para ele um valor pequeno. Por quê? Porque são frutas da época, é laranja, é banana, é goiaba, não precisa você colocar pera, maçã, que não tem nem de entrega fácil. Então, você atribui um valor que seja coerente, que você possa pagar e que você faça uma entrega legal. Eu acho que a parte de gestão de pessoas é a que eu mais gosto dentro do negócio, mas eu acho principalmente que também, Josué, você tem que ter um olhar para o profissional. Sabe? Você precisa ter esse relacionamento mais de perto. Porque não é só dar. Eu também cobro, né? Eu também cobro. Uma vez uma pessoa me disse que eu sou uma mãe. Eu não sou uma mãe. Porque eu sou a mãe naquela que dá, mas também pune. Então, puxa a orelha, bota de castigo, né? Vai fazer ali só assistir Super Nano um pouquinho, ficar ali, né? Uns 4 minutos de pensar, né? Então, a gente também tem que cobrar, né? Eu sempre digo, você não tem horário para entrar, nem tem horário para sair. Você tem horário para entrega. Então, se você tem uma entrega, você tem que entregar. Que tipo de líder é você, Terezinha? Eita, dona. Porque que tipo de líder eu sou? O que é mãe, que diz assim, é aquele paternalista, né? Entendeu? O pessoal intitula, né? Tá certo? Mas você se titularia como? Eu acho que eu tento ser uma líder justa.
justa, né? Eu tento. Sei que peco, né? E eu sempre digo aos profissionais, a gente vai tentando, mas se eu prometi, eu vou tentar cumprir. Tanto é, Josué, que eu acho que no meu caso, eu tenho a meu favor 28 Quantas anos. você já teve já? É isso que eu ia lhe dizer, 28 anos de empregar e nunca tive uma ação trabalhista. Então, alguma coisa eu faço certa, né? Eu acho que isso é o que mais eu me orgulho. Em 28 anos, eu nunca ter tido uma ação trabalhista. E a única vez que eu fui fiscalizada pelo Ministério do Trabalho foi por uma denúncia de um concorrente. E quando o fiscal esteve lá, eu disse à minha equipe, eu digo, a gente vai pagar aí, eu botei assim por baixo em 70 mil de multa. Porque eu fiquei pensando, 28 anos que eu emprego, o que eu tenho de errado, né? Deu muito trabalho organizar e quando terminou, que a gente entregou, ele fez um reconhecimento. Eu tenho isso. Né? O Ministério do Trabalho reconhece o meu escritório como um escritório modelo. Eu não recebi nenhuma multa e pelo contrário. Então, eu acho que isso... Porque os fiscais, muitas vezes, eles multavam e perguntavam depois, né? Então, acho eles tinham que multar alguma coisa, né? Então, eu fico pensando, nisso eu fiz certo, né? Pelo menos essa consciência eu tenho. Que eu acho, claro que a gente perde profissionais, é óbvio, né? A gente precisa encerrar, a gente demite mais do que aceita demissão. É muito raro um funcionário pedir para sair da empresa. Mas quando ele não concorda com as normas, eu sempre digo, uma frase que eu sempre digo, Deus coloca as pessoas lá dentro. Todos que estão lá, a minha empresa é uma empresa abençoada, não tenha dúvida disso. Deus, ele cobriu o comando sagrado da Sercom, não tenha dúvida. Mas, quando o funcionário ele entra lá, ele foi pela vontade de Deus e ele sai por essa vontade. Eu ouvi muita coisa aqui, muitos aprendizados hoje, e quando você coloca assim, a vontade de Deus, você é tipo assim, você acredita, tá certo? A fé, você traz isso com certeza na sua fala para eles, e isso faz com que os outros também possam estarem assim alinhados com os propósitos. O que eu vi também muito aqui hoje, Terezinha, já caminhando para o nosso final aqui, é uma pena porque já foi uma das horas mais rápidas da minha vida. Coisa para falar. Mas a gente pode gravar outra, tá? Aí, tá? Você vai botar outras vezes aqui para versão 2, tá? O que a gente ficou até... Eu falo demais. Tem mais 2 processos, eu não perguntei. Tem, só foi um. Dá tempo rápido de você falar aí. Responsabilidade social. Né? O que me impressiona é o envolvimento dos seus colaboradores nos projetos sociais que você desenvolve. Outras empresas de outros segmentos sempre reclamam. Eu tenho um projeto, mas é um desafio, o pessoal não participa, o pessoal não se envolve. E é um diferencial lá. Né? Conta pra gente como é que é esse projeto social e como é que todo mundo participa para ajudar. Okay. Eu vou dizer como é, eu respondo ela. Tá? Ok. É assim, ela chega e, pessoal, vamos fazer um projeto social, eu vou bancar o projeto, tá aqui o dinheiro, dá as coisas e vai embora. É assim? É quase isso, a gente diz assim, a gente chega lá e diz, vamos ali fazer o bem. Vamos ali fazer o bem. É a frase que nos conduz. Por que não funcionam os projetos sociais? Porque às vezes a pessoa até quer fazer só por desencargo de consciência, ela não se envolve. E era uma coisa que eu nem queria que as pessoas soubessem, sabe, Josué? Por muito tempo eu deixei obscuro lá. O trabalho social, eu acho que é... Eu fiz muito trabalho social que eu não divulguei, tá certo? Até que um dia eu descobri uma coisa que virou a chave. Você deve divulgar. Para que os outros... motivos. Por 2 motivos, tá? É investimento, é gasto. Então o marketing social não tem nada de errado. O que é errado? É quando a Coca-Cola diz assim... Se é verdade, eu não sei se é mentira. Alguém falou para isso, tá? Nossa, reciclamos, tal. Só reciclava só a tampinha da garrafa, tá? Na época, sabe? Falaram isso, não sei se é verdade, mas só entenda como exemplo, se alguém faz isso. O que é errado? É você gastar R$100 na ação social e 500 para divulgar a ação social. A gente vê muito isso nos governos. Ele faz uma obra de um valor e gasta quase a mesma coisa para divulgar a obra. Isso é errado. Mas, proporcionalmente, você divulgar os projetos sociais, deve ser assim. Todo empreendedor deve participar e divulgar. Porque você está elevando o nome da sua empresa, tá certo? E, principalmente, você vai estar aí incentivando, despertando em outras pessoas o desejo de fazer também. É muito importante. É preciso fazer. O projeto rapidinho vamos ali fazer o bem. Então, cada colaborador ele é livre para fazer uma doação. A doação mínima é R$5 e a gente cobre, a Sercom cobre essa doação. Então, não é uma coisa cara. Então, o colaborador dá 5, a Sercom dá mais 5. E é um projeto que tem dinheiro. Impressionante, né? Por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer um evento desse, os clientes bancam.
Então, Envolve os clientes também. clientes. Ó, pessoal, isso é interessante também, tá? Você fazer um projeto que você use seu capital, use seus clientes e também faça com que peça. Eu sou muito pedinte para processo social. Para pedir para mim, eu tenho vergonha, para os outros eu tenho não, sabe? Outro dia eu chamei lá, ele tá até no meu Instagram aí, @Josuel Gomes, para procurar que você encontra lá. Eu liguei pro pedreiro, né? Disse, desculpa, o cara da motosserra lá para podar uma árvore. Tá chovendo muito, me dá a árvore cair lá no sítio. Isso eu não posso ir não, seu Josué, porque minha casa tá caindo. Aí eu digo, vou lá olhar essa casa dele. Eu peguei o carro, em vez de ir pro sítio, fui na casa dele. Cheguei lá, perto da comunidade, lá no Conde. Era uma casa de taipa. Eles estavam dormindo numa sala menor que isso aqui. Marido e mulher e 6 filhos. Meu Deus. Que estavam na casa. Eu lá mesmo fiz um vídeo, falei com os amigos, assim... Mas na época, Josué virou um missionário. Todos os grupos de WhatsApp ele tava lá. Peço mesmo, tá? E tem alguns que eu dizia o seguinte, tá aqui, fulano tal, se o cara tem condição, eu tô mandando pra você aqui e eu quero que você mande R$500, R$200, R$100, pedia dependendo do porto do cara lá. Mas se você é meu amigo, a gente não sai pra jantar e gasta aí, manda tal, tá? Não, eu não pedi, eu intimava o camarada, porque assim, mas conseguimos fazer, tá? Então, o que acontece? É importante que a gente veja, agora, é um trabalhador, é um cara que precisa, tem 6 filhos. Eu analiso muito, tá? Eu não gosto de dar, desculpa a minha expressão, dinheiro a vagabundo da cachaça, não, sabe? Eu olho quem é a pessoa e vejo se ela realmente posso ajudar. E principalmente, gente, eu não sei como é que vai ficar para outro episódio, né? Nós já passamos aqui de 1 hora, eu gosto de sempre de 1 hora, e tem umas considerações finais suas, ela sabe? Mas assim, entre você ajudar a pescar, ensinar a pescar e dar o peixe, é melhor ensinar a pescar. Isso. Claro que tem algumas pessoas que você encontra em situações difíceis, tem que primeiro dar de comer, alimentar e vestir, para depois você poder ajudar de outra forma. Mas o bom é quando é projeto social que você pode contribuir. Até vou fazer aqui agora uma provocação, tá? Para a gente montar a Universidade Corporativa do CRC na sua gestão. Que bom. Tá certo? Que possa ajudar todos os escritórios. Vamos pensar nessa ideia. Vamos sim. Tá certo? Estamos com a ideia também do Leitura da Gestão. Você está participando conosco. É mais um projeto social. Encantada. Porque assim, aqui o Bússola do Gestor aqui, ele tem o propósito de ajudar empreendedores a enxergar a gestão. E com história como a sua aqui hoje, ela traz, como as análises da Cris, essa possibilidade de, caramba, eu posso fazer isso. Então, esse é o objetivo. Mas não para por aqui. Temos outros projetos, digamos assim, derivados, tá certo? Que vão vir pela frente. Um deles é a leitura. Isso. Então, vamos ler livro de gestão, por isso o nome, Leitura da Gestão. Tem um duplo sentido, que é ler o livro da gestão e fazer uma leitura do que está acontecendo agora. Ontem mesmo, nós tivemos, foi quanto ontem desse mês? 22 de fevereiro, hoje é 23 de fevereiro, estamos gravando esse episódio. Você pode estar assistindo daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, tá, Terezinha? Pode alguém estar assistindo a gente, sabia disso? É verdade. Vai ficar assim, eu gosto aqui, por isso que é registrado, tá? Entendeu? Então, não sei quando é que você vai nos ouvir aqui, nos assistir, mas assim, Leitura da Gestão é uma iniciativa para incentivar a leitura. E a discussão também. E a discussão sobre o entendimento. Então, o Terezinha está participando conosco, convido Muito você, feliz. Cris, a participar conosco também, onde a gente lê um livro e vai debatendo capítulo a capítulo. Então, esse projeto, ele cria essa ramificação, tá? Terezinha, eu ficaria com você aqui. Eu ia a você uma semana, Cris. Tranquilamente, conversando. Eu queria saber, perguntar para você aqui algumas perguntas finais. Primeiro, as suas considerações, Cris, tá certo? O que você achou, quais foram os aprendizados no debate? E o que você diria para gestores que estão nos assistindo, nos ouvindo agora aí? Como é que ele pode melhorar a sua gestão com a sua experiência de especialista da qualidade? Você tem formação ONA. ONA é a certificação de hospitais, né? Isso, de saúde, acreditação certificação ISO. Uma pessoa assim, que eu conheço há muito tempo, sei o seu know-how, tá certo? O que você diria para essas pessoas? Tá? E 2 perguntas em uma. O que você achou aqui de hoje e o que você diria para as pessoas? Tem muitos aprendizados importantes, principalmente trazidos na história, na fala da Terezinha. Né? Um deles que é importante é você ser um gestor equilibrado, né? Saber cobrar e saber reconhecer. A gente percebe que hoje é difícil a gente ter esse equilíbrio no mercado. Geralmente o pessoal costuma cobrar muito, mas para reconhecer, o pessoal já é mais durão, mais difícil. Né? E o contrário a gente nunca acha, a gente que reconhece demais. Mas é muito importante ter esse equilíbrio, entender que
A parte dos processos, a parte da padronização, você precisa de ajuda, você tem que recorrer. Você falou muitas vezes que precisou de consultoria, de assessoria para o seu negócio, e que isso alavancou muito. Isso. Permitiu com que você focasse no que realmente importa, né? Isso, verdade. Então, o meu principal conselho é não seja orgulhoso, vamos dizer assim, né? Você sabe, muitas vezes o gestor, ele acha que ele sabe de tudo mesmo, como você falou. Mas procure ajuda, procure uma assessoria, não tenha pena de investir, invista nos seus colaboradores. Abraço novo que a gente vai te ajudar, né, Teresa? É verdade. Passe por um diagnóstico completo, veja aí quais são as suas oportunidades de melhoria, veja quais são os seus pontos fortes para a gente fortalecer esses pontos fortes do seu negócio. E também não se esqueça de olhar para dentro, né? Olhar para os colaboradores, olhar para quem está ali do seu lado todo dia, que é quem atende o seu cliente, que é quem vende o seu produto. Isso aí, eles são verdadeiros missionários, né? Eles falam, são reflexos da liderança. Então, isso aí a gente não pode esquecer de forma alguma. Terezinha, sua história é incrível, tem muita coisa para ensinar, para compartilhar. Sempre é muito acessível. Em vários eventos, né, organizados, você está sempre compartilhando um pouco da sua história, do seu conhecimento. Obrigada. Parabéns, você é uma empreendedora Uma enciclopédia ambulante. Uma mulher inspiradora, Muito viu? obrigada, que bom, muito obrigada. Não tá na mulher empreendedora no CRC? Isso. Não é a troco de nada. Você Não, mulher contabilista. Contabilista, não é a troco de nada, tá? E vamos ajudar essas contabilistas, Com certeza. certo? Terezinha, qual é a sua, a palavra conselho, eu não gosto de falar conselho, tá? Não vou gostar dessa palavra, porque conselho só serve pra gente, porque a história de vida de cada pessoa é diferente. É verdade. Mas o que você diria, assim, para os cuidados, como deve se comportar, aquele que está abrindo uma empresa hoje, como é que ele pode fazer para não só abrir, mas se perpetuar o negócio, que ele possa crescer? Eu sei que tem a visão do contador e tem a visão do empreendedor. O que você diria para a pessoa? Eu acredito que se você acredita que vai dar certo, invista. Mas invista sabendo que tem um tempo. Hoje a gente tem uma urgência muito grande nas coisas. E o negócio, ele precisa de um tempo para maturação. Então, é preciso que você acredite, que você invista, que você se dedique. Mas, sobretudo, que você entenda. Então, eu acho que um processo como a Abracinov, que eu sou tão apaixonada por ele, né? Ele não é caro, não é um processo caro, e é um processo que dá um retorno muito grande. Então, um empresário que está começando, antes de qualquer coisa, ele busque um profissional de contabilidade, é extremamente importante, ele não pode fazer sem isso, mas também ele procura uma assessoria como a Abracinov, onde ele possa entender o que é que ele pode fazer, quais os processos que ele pode fazer, para que ele possa, sim, seguir de forma correta. Porque a maioria das empresas, elas quebram nos primeiros anos por essa ansiedade e por esse, você entender, eu entendo de gravar aqui, de estar aqui, entendo de mídia, mas eu não entendo que eu tenho que pagar uma conta, eu não entendo que aqui o dinheiro é primeiro da empresa e tem que fazer uma análise do que... Então, há muito essa falta de conhecimento da parte administrativa. Acha que o dinheiro da empresa é dele, da pessoa física com a jurídica. Então, o que eu acho que o meu maior conselho é esse, você acredita em você, acredita no seu negócio, mas, sobretudo, se junte com quem sabe um pouquinho mais, porque você entenda do negócio, possa lhe orientar. E roube como um artista, né? É verdade. Fantástico. O que ela está dizendo, se eu pudesse fazer aqui uma analogia, é tipo assim, aqui está a sua ideia. Aqui estão os processos que vão sustentar a sua ideia. Isso. Somente a sua ideia, por melhor que ela seja, se tirar aqui os processos e as pessoas, indicadores, vai cair. É mais ou menos isso? Isso, total. É exatamente isso. Terezinha, eu ficaria... Diga lá, Cris. O pessoal aqui está pedindo suas redes sociais. Ai, meu Compartilha aí para o pessoal seguir. @Sercom, Serviços Contábeis, www.sercomcontábeis é o site. E são essas duas, né? Você quer mais alguma? E a minha, Terezinha, aí a minha é muito importante, Terezinha Carvalho F. Pronto. Aproveitem e vão lá e sigam a Abracinov, @Abracinov no Instagram, hein? Muito bem. Cris, obrigado. Terezinha, muito obrigado aí pela aula que você deu pra gente, tá certo? As histórias que passam por aqui, como a sua, são bastante inspiradoras.
esse é o nosso objetivo, tá certo? É levar esse conteúdo, levar essas informações, porque acreditamos, tá certo? Como você falou, eu acredito muito que o conhecimento é algo que você divide e ele se multiplica. Cada vez que eu sempre uso aqui essa metáfora, se eu te der essa caneta, você me der o celular, eu saio com um objeto e você sai com outro objeto. Mas se eu te dou uma ideia aqui, você me dá uma ideia, eu saio agora com 2 ideias e você com 2 ideias. Então é assim que a gente quer tocar esse projeto. Então você que nos acompanhou até aqui, eu digo que é sempre uma viagem do conhecimento. Cada episódio é uma estação. Temos aí já várias estações, já passaram por aqui vários empreendedores, vários gestores que trouxeram muito conteúdo que com certeza é útil para a sua empresa. Não tem como não ser, porque passaram, fizeram e fazem as coisas acontecer. Então, o Bússola do Gestor tem este formato e este propósito de trazer pessoas aqui que fizeram para que você possa ver na prática. Aqui não tem empreendedores de palco, nada contra, cada um tem seu público, claro. Tá? Mas olha, o cara desenvolveu uma teoria tal, testou, colocou em prática, se testou e colocou em prática e funcionou, senta aqui para conversar conosco. Se não testou, a gente espera ele testar e depois ele vem, porque aqui nós trazemos aqui o quê? Coisas que realmente você pode dizer, eu posso fazer. Se ela fez, eu posso fazer. Todos os projetos que você colocou aqui, todos os subsistemas que você tem, eu não vi nada aqui que você tenha que procurar a vida em Marte. Claro. Nada aqui que é impossível. Claro. O que custa para você comprar fruta da época e devolver? O que custa para você tirar, sei lá, tem uma verba aqui de R$200, quero arrecadar 200 com os funcionários e comprar de cesta básica. Eu quero, enfim, são tudo coisas muito simples. Isso. Mas o sofisticado é ser simples. Tem uma frase que diz assim, simplifique e fique simples, porque aí você consegue atingir. As coisas melhores da vida são as coisas mais simples. Então, você também pode fazer como gestor e como empreendedor. Obrigado e até o nosso próximo episódio.